Sim, certinho. Beleza. Dandara, você quer iniciar? Pode iniciar, Van, né? Fazer aquela apresentação e no final eu tomo conta. Ok, então. Gente, primeiramente, boa tarde, tá? Reforçando, eu sou a Vanessa. Hoje a gente vai estar com a palestrante Renata, porém, acredito que vocês devem estar sentindo falta do professor Rodrigo. Infelizmente, ele teve um imprevisto hoje, não vai estar conseguindo estar com a gente, aí não vai conseguir estar com a gente nessa tarde, tá? Mas mesmo assim teremos uma companhia muito legal, que é a da Renata. Renata é nutricionista, está fazendo mestrado em ciências do envelhecimento e hoje ela vai trazer um pouquinho sobre a ideia da alimentação do cuidador, tá? Reforço mais uma vez que eu vou deixar algumas informações no chat, lista de presença e alguns avisos importantes, então, se possível, dá uma olhadinha depois. As dúvidas serão respondidas no final da palestra, tá? Então, quando finalizar, a gente tira um período para dúvidas, então, se vocês forem tendo dúvidas, deixem no chat, tá bom? Vou passar a palavra para a palestrante e qualquer coisa, Renata, que precisar, tanto eu quanto a Dandara estamos aqui. Tá bom, então, muito obrigada. Eu também sou de Minas, né? Mesma cidade do professor Rodrigo. Então, o sotaquezinho mineiro vai estar aí reinando ainda no nosso dia. Vocês querem esperar mais uns 3 minutinhos para que entre mais pessoas? Porque só estamos em 8, né? Eu acho que a gente pode esperar mais uns 3 minutinhos para ver se entra mais gente. Vamos esperar mais 5 minutinhos dessa tolerância. Tá, Pode? Rê? Pode ser? Pode, sem problema nenhum. Tudo bem, Vanessa, tá bem? Pode ser, Vanessa. Tudo bem, sem problemas. Então, tá bom.
Meninas, vocês acham que eu já posso começar? Oi, Renata, acho que sim, né? A gente deu uma tolerânciazinha de uns 10 minutos, né, para esperar mais alguns cuidadores. Eu acho que a gente já pode iniciar. Eu vou só retomar a palavra, né? O professor Rodrigo não vai poder estar com a gente hoje, tá? Ele teve um imprevisto, mas seguiremos. Hoje a palestrante é a Renata, ela é nutricionista, é mestranda em ciências do envelhecimento, e ela vai falar sobre a alimentação do cuidador, tudo bem? Deixaremos algumas informações no chat e qualquer dúvida estamos disponíveis. Vou passar a palavra para a Renata para a gente iniciar. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Renata, né? Como a Vanessa já me apresentou, eu também sou de Minas, igual ao professor Rodrigo. E eu vou falar um pouquinho, sou nutricionista de formação, já tenho 13 anos. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre a alimentação. Não só no ambiente de trabalho, mas eu também vou esticar um pouquinho para a gente poder tirar algumas dúvidas sobre algumas situações que eu tenho certeza que vocês já olharam nos rótulos e falaram assim, gente, o que será isso, hein? Não sei, não faço a menor ideia. Hoje, então, às vezes eu vou conseguir tirar um pouco dessas dúvidas de vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu... Não está no modo apresentação. Agora tá, né? Tá no modo apresentação? Tá sim, Rita, tudo certo, Tá? tá? Então, tá bom, vamos começar. Então, né, qual que é o principal, o início de tudo quando a gente vai falar de alimentação? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o planejamento. Mas como assim planejamento? Quem aqui nunca foi numa padaria, num supermercado, morrendo de fome e comprou o triplo das coisas que realmente precisavam de ser compradas, né? Eu acho que o planejamento, ele tem que acontecer antes da gente ir. Como que a gente faz esse planejamento? Fazendo uma listinha, fazendo boas escolhas, né? Vendo lá o que está no nosso dia a dia, que seja rápido, que seja prático, que seja viável, nada muito elaborado. Claro, tem aquele dia que você quer fazer aquele prato maravilhoso, mas que você tem tempo para conseguir fazê-lo, mas às vezes a gente não consegue ter esse tempo todo, por isso que é tão importante a gente ter o planejamento, fazer as escolhas, ter um local adequado para a gente poder fazer essas alimentações, essas refeições, ter horários, né? Isso às vezes a gente fala assim, ai, mas é tão difícil, tá tão corrido o meu dia no meu local de trabalho, não dá tempo, eu não consigo sentar para poder fazer uma refeição tranquila. Tudo isso vem de planejamento. Planejamento, escolhas, local, horário, volta no planejamento de novo, né? O que é muito importante, que eu quero falar muito com vocês hoje, sobre o desembalar menos e descascar mais. Os alimentos que são minimamente, os alimentos processados, na verdade, aqueles que a gente vai lá no supermercado, a gente já pega na prateleira, abre e come. Abre e come. O tanto de ingredientes que tem naqueles alimentos, né? Então, o que a gente tem que tentar fazer? Desembalar menos. Tentar fabricar mais dentro da nossa própria casa as nossas refeições. Isso é muito importante, porque quanto mais natural for a sua alimentação, quanto mais caseira for a sua alimentação, mais nutritiva, mais natural, mais saudável, mais colorida, mais cheia de vitaminas ela vai ser. E isso é muito importante a curto, médio e a longo prazo também. Porque se você começar a reduzir os industrializados, você vai estar reduzindo gordura, sal, açúcar, conservantes, realçadores de sabor.
Olha só, o tanto que a gente fazer uma comida em casa, você fazer um arroz e colocar um tanto bom a mais, assim, eu sou viciada em alho, eu adoro alho. Além de tudo, o alho tem fatores antioxidantes, anti-inflamatórios, né? Então, você precisa de realçar o sabor desse arroz? Não, você está usando alimentos naturais, ingredientes naturais para estar fazendo essa refeição. E isso é muito importante. Ai, Renata, mas eu não tenho tempo, como que eu vou fazer? Refeições preparadas em casa, marmitinha congelada. Você tem lá um dia na semana. Vamos supor, eu tenho folga num sábado. Eu faço as minhas refeições, coloco nas vasilhinhas de plástico, coloco no congelador. Para, não sei, uma semana, 15 dias. A validade delas, eu sempre falo, o Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária, me fala que eu posso deixar ela lá para um mês. Eu, como nutricionista, eu te falo, com um mês o sabor não fica bom, mas com 15 dias fica legal, você consegue comer bem. Você vai ter perda nutricional? Vai, não vou te mentir. Você vai ter uma perda ali de 12, 15, até 20%, mas pense, você vai ter uma pequena perda nutricional daquela comida feita em casa. Mas você vai ter um ganho muito maior da sua qualidade de vida. Você vai ter uma redução de gastos, porque a comida que vem lá industrializada, ela é muito mais cara do que a feita em casa. Você consegue a feita em casa, você consegue um rendimento muito maior. E isso é muito importante, né? Você fazer de um tantinho, fazer um tanto e conseguir congelar. Ah, mas eu já enjoei. Faz 2 tipos. E você consegue manter isso por um tempo maior. Vamos ficar também bem atentos à forma como ficam as nossas mãos, os pratos e os talheres. Vocês já se atentaram? Como que fica o prato depois que vocês acabam de comer? O prato, ele fica limpo, ele fica engordurado, ele fica muito sujo, ele fica razoável. Aquela forma como fica o prato, eu coloquei as 2 figurinhas aí, ó. A forma como fica o prato é a forma como ficam as nossas artérias, moçada. Fica cheio de gordura. Então, assim, hoje eu vou comer, não sei, um bolinho frito. Amanhã eu vou comer uma costelinha frita. Depois de amanhã eu vou comer um pastel frito. Pense, tudo cheio de gordura. Vamos trocar o pastel frito pelo pastel assado? Você vai ter a mesma massa feita em casa, de preferência, feito assado no forno. Eu não sei, você tem uma air fryer para poder facilitar? Pode usar air fryer também, mas se não tiver, o forno convencional que a gente tem em casa faz o mesmo efeito. Só demora um tempinho maior, mas faz o mesmo efeito. Então, ó, o jeito como fica o nosso prato é o jeito como ficam as nossas artérias. Aí a gente para pensar agora, como é que anda ficando o nosso prato? O nosso prato anda ficando mais engordurado ou mais limpo? Se ele estiver ficando mais engordurado, ainda dá tempo da gente tentar rever e tentar fazer essas modificações. É muito importante, nunca é tarde para a gente começar a mudar, a criar novos hábitos. Ai, mas é muito difícil mudar, é muito difícil, é pesaroso, eu já sou acostumado, assim. A gente sempre tem a questão da adaptação. A gente vai se adaptando conforme vão passando os dias. Hoje a gente faz diferente, amanhã a gente faz um pouquinho mais e assim por diante. Gente, eu não estou falando que não pode comer pastel, não, viu? Pode comer pastel, desde que seja esporadicamente. Pode comer salgadinho frito? Pode, esporadicamente. De vez em quando pode comer, não tem problema. Mas isso não pode ser um hábito, tá? Vamos ser críticos ao ler uma embalagem.
O que que aquela embalagem quer nos dizer? A gente chega lá, alguém quer falar alguma coisa? Parece que tá o microfone aberto. Eu acredito que foi sem querer, Rê. Pode continuar. Vamos ser mais críticos ao ler uma embalagem, né? Vamos nos atentar à quantidade de ingredientes que tem em cada embalagem que a gente está indo ao supermercado para poder comprar. Ó, vamos lá, peguei aí uma figura para a gente poder ler sobre ela. Olha só. De gorduras totais, ela tem 9,2 gramas. É muito. Isso é numa porção de 25 gramas. Um saquinho desse daqui, desse salgadinho, se eu não estou enganada, ele vem, eu acho que são 90 gramas. Então, as pessoas não conseguem, a gente não consegue comer só 25 gramas. 25 gramas é uma xícara. A gente não consegue comer, a gente come mais, a gente come um saquinho desse de uma vez. Não é verdade? Então, olha, vamos ver. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Todas as farinhas de trigo são enriquecidas com ácido fólico. Todas. É muito raro não ter, tá? Óleo de soja preparado para salgadinho. Cloreto de potássio. Começou os nomes estranhos, olha. Sal, alho, cebola, pimenta preta, dextrose. Olha o tanto de ingrediente, olha o tanto de nome. Precisa ter um realçador de sabor. Se fosse um alimento saudável, ele tinha parado aqui, ó. Ele não precisaria ter a metade desses ingredientes aqui. Ele poderia ter, o que é feito pão de alho? Feito de alho também, não é? Tem lá as misturinhas que eles fazem lá, coloca óleo, deixa eu ver se eu lembro da receita, é óleo, leite, algumas pessoas, aqui em Minas a gente coloca queijo em tudo que a gente consegue colocar, né, gente? Então a gente coloca queijo ralado, o alho e coloca o óleo até dar o ponto. Então, tudo bem que tem que ter o óleo porque é frito. E por que será que tem esse tanto de ingrediente? Não precisaria se fosse um alimento saudável. Isso quer dizer que vocês não podem comer de jeito nenhum pão de alho? Quer dizer, esse salgadinho? Pode comer, desde que seja de vez em quando. Não pode ser um hábito, não pode ser todos os dias. Não pode ser 4 vezes, 5 vezes numa semana só. Né? Alguém tem alguma dúvida sobre essas informações dos rótulos? Se quiser, porque como já está aberto, se já quiser fazer alguma pergunta, a gente já esclarece ela agora. Não? Vou passar mais para frente. Se alguém tiver alguma dúvida depois, é só pedir para voltar que eu volto. Diet e light. Quantas vezes a gente não foi no supermercado e ficou lá pensando, qual que será a diferença? É a leitura de rótulo, né? Qual será a diferença de light e de diet? O light é a redução de algum ingrediente. Isso vale para açúcar, para sódio, para gordura, para vários outros tipos que tem na composição daquele alimento, né? E o diet, ou zero, porque agora a gente quase não vê mais a nomenclatura diet, né? A gente sempre vê o zero. É a ausência total, né? Ele é usado com muita frequência para quem é diabético, para quem é hipertenso. Igual, a gente às vezes vê a bolacha de água. Normalmente a gente vê bolacha de água e sal. O paciente que é hipertenso, de uma hipertensão severa, a gente pede para ele comer a bolacha de água. Não é bolacha que ela é sem graça, ela é ruim, não, gente. Ela tem praticamente o mesmo gosto da bolacha creme cracker, bolacha de água e sal, mas ela tem um teor zerado de sódio.
E o light, o sal light. Alguém já ouviu falar no sal light? O sal light, ele também tem a redução. Redução do quê? A redução do sódio, que é importante para quem tem hipertensão. Mas o sal light, então todo mundo pode comer sal light? Porque, é bom que ele não tem sódio. Não, 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 não. Ele não tem sódio, mas ele tem o quê? Ele tem potássio. Ele tem uma quantidade maior de potássio. Então, aquele paciente que tem doença renal crônica, aguda ou crônica, ele não pode consumir aquele sal, né? Porque senão o potássio da pessoa vai lá para cima, você vai trocar um por outro, e não pode. Como que nós vamos agora finalmente alimentar no nosso trabalho, né? Na nossa rotina tão corrida, na nossa rotina às vezes tão tumultuada? Primeira coisa que a gente precisa fazer, conhecer o lugar. Conhecer a rotina do lugar, conhecer a rotina do trabalho, né? Conhecer as particularidades do idoso. Quanto tempo que você demanda para poder cuidar daquele idoso, né? Tudo isso, no começo, você vai começar a avaliar, você vai perceber, você vai vendo o que você vai conseguir e em que tempo que você vai fazer tal atividade. Porque, de primeira, você realmente não vai conseguir mensurar isso, mas conforme vai passando, você vai conhecer a rotina e as particularidades de cada um. Muito importante, leva uma garrafa d'água, tá? Vai enchendo. Quando você toma água na garrafa, você vai estar com a garrafinha ali sempre do seu lado, tomando água toda hora, vai melhorar a sua hidratação. E isso é muito importante. Na nossa correria do dia, muitas vezes a gente se esquece de tomar água. Eu tenho que ir lá na cozinha pegar água. Não, mas eu vou fazer outra coisa aqui primeiro, peraí. E aí passa o dia e a gente não tomou a quantidade suficiente. E o nosso organismo não funciona sem água, né? Para a gente respirar, para a gente pensar, para a gente falar. Nossa urina depende da água. Isso quer dizer o quê? Que o nosso rim precisa da água. Para a gente conseguir ter as nossas fezes, para poder fazer cocô direitinho, tem que ter água, que não adianta você comer um caminhão de fibra, um caminhão lá de aveia, se não tomar água, não vai funcionar o intestino, né? Se o idoso que você estiver acompanhando, se ele for um idoso independente, se ele consegue comer sozinho, tenta adaptar os horários da refeição, da sua, com as dele, para que ele não coma sozinho. A companhia um do outro, ela é muito importante. É muito ruim a gente ficar comendo sozinho, sem ter ninguém, tanto para o idoso quanto para o cuidador, né? Nós vivemos em sociedade e é muito bom a gente sempre ter uma pessoa perto da gente, né? E isso vale tanto para a gente quanto para o idoso que está com a gente também, né? Agora, se o idoso for dependente e ele precisar de ajuda, é importante que primeiro você auxilie na refeição dele e depois você realize a sua. Não tenta dar comida para o idoso e dar uma mordida na sua comida. Dá comida para o idoso e dá uma mordida na sua comida. Não faz isso. Você merece ter um tempo para você, tá? Então, a sua refeição tem que ser feita com calma, com cuidado, com atenção. Esquece de telefone, esquece de televisão, computador, esquece tudo isso. Deixa isso longe, em outro ambiente, tá? Porque assim, como que funciona? A primeira garfada que você der, a mensagem tem que chegar lá no seu cérebro. Tô comendo? Gente, ele tá comendo. Pronto, tá comendo. Comi aquele tanto, tá ótimo. Aí, se você tá com o telefone, com a televisão, com tudo assim que te distrai em volta, você tá lá comendo assim, ó. Você não tá mastigando, você tá comendo rápido. A mensagem ainda não deu tempo de chegar no seu cérebro. Quando você vê, você tá tendo que desabotoar o botão da calça, você tá custando a respirar, porque você comeu além daquilo que você precisa. Por quê? Porque a mensagem demorou para chegar no seu cérebro.
E por mais que seu cérebro seja uma máquina maravilhosa, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, e você precisa ter aquele momento para você, tá bom? Mastigue bem os alimentos. Se a gente começar a mastigar rápido, primeiro, aquele alimento, ele vai chegar inteiro no seu estômago e vai chegar inteiro no seu intestino. Então, aquilo que devia ser uma digestão tranquila, que seu intestino fala assim, ah, tá de boa, hoje eu vou digerir aqui rapidinho e vou descansar. Não, não, não. Vai ter que quebrar aquele grão de arroz, aquele grão de feijão, aquele pedaço enorme de carne que desceu sem você perceber. Isso é horrível, gente. Não faça isso. Independente da pressa que você esteja, independente da correria que esteja, coma direito, mastigue bem, tá? Inicie as refeições pela salada. Isso ajuda a aumentar a saciedade, ajuda a melhorar o trânsito intestinal também, tá? Então, assim, vocês já viram falar? Todo nutricionista fala, né, gente? Começa lá pela salada, depois a comer o resto, o arroz, o feijão, a carne, né? É importante, porque é a salada que vai dar o volume e vai ajudar a controlar o resto que você vai comer durante o restante da sua refeição. Se o jantar for um lanche, ai, Renata, olha, eu não dou conta de ficar comendo arroz, feijão à noite, não dou conta. Dê preferência para um lanche mais saudável. Ai, sobrou uma carne do meu almoço. Faz um lanchinho, então, com a carne que sobrou. Tenta achar uma verdurinha para poder colocar no meio. Se não tiver, não tem problema. Faça do jeito que dê para fazer, mas evite comprar lanches prontos. Evite ficar comprando lanches que vão... esses lanches com bacon, calabresa, aqui... Eu não sei se é aqui, mas o pessoal usa muito purê de batata no cachorro-quente, né? Evite. Não é para nunca mais comer, não é isso. Evitar, tá bom? De preferência, coma um lanche mais saudável. Se não der, de vez em quando, lá no Nutri Libera, para comer um lanchinho. Deu vontade de comer um docinho? Quem nunca falou assim, nossa, que vontade de comer uma barra de chocolate inteira, um pedaço de chocolate? A gente já pensa assim, né? O começo é assim. Ai, eu quero tanto comer um pedaço de chocolate. Aí quando você vê, você comeu uma barra inteira. Por quê? Você não fez aquilo que eu falei lá no começo. Não mastigou bem. Não sentiu o sabor do docinho. Gente, truque para comer pouco doce. Coloca na boca e espera. Ah, eu não tenho paciência, tenho mais o que fazer. Adquira paciência. Coloca na boca e espera. Espera um tempinho, ele vai derretendo, vai sentindo. Sente o sabor. Aquele sabor, quando você acabar de comer o primeiro pedaço, você já vai falar assim, epa, peraí. Eu já não estou mais com tanta vontade. Eu já não preciso mais comer uma barra inteira. Eu já não preciso mais comer um tablete de doce inteiro. Eu posso comer um pedaço menor, né? É a mesma coisa do refrigerante. Ah, eu amo refrigerante, eu preciso tomar refrigerante todos os dias. Eu falo por mim. Eu já fui uma pessoa totalmente viciada em refrigerante. Como que eu fui fazendo? Um dia eu falei assim, eu não quero tomar refrigerante mais. O que eu fui fazendo? Eu tomava todos os dias, aí eu comecei a tomar 2 vezes na semana, que era sábado e domingo. Depois eu falei assim, pronto, agora eu já consigo ficar sem. Foi angustiante? Foi. Foi difícil? Foi. Mas eu consegui. Então, vai aos poucos. Cada um no seu limite. Não tente trocar tudo de uma vez. Não tente fazer uma mudança inusitada de uma vez. Tudo isso tem que ser aos poucos, tá bom? Em dias ou noites mais agitadas, angustiantes, troca o café por um chá. Um chá de camomila, de capim-cidreira, de hortelã. Isso não quer dizer que você vai tomar e falar assim, nossa, agora vou ficar mais de boa. Não, não é.
você vai acalmando, você vai tomando. Esses chás, eles têm propriedades calmantes, eles são chás que vão ajudar, sim, a manter um pouco mais de serenidade, mas não é na primeira vez que você toma, você já fica livre, leve, solto, não. É aos poucos, tá? E isso, tenha o hábito. A gente às vezes tá meio corrido. Ah, vou tomar um café. Aí toma um café, em vez de acalmar, porque você fala assim, não, vou tomar um café, porque o café vai me acalmar, bem entre aspas, mas o café, ele é o quê? Ele é estimulante. Ele vai deixar você ainda mais agitado. Então, tenta trocar por chás, tá bom? De preferência, esses que eu tô falando, camomila, capim-cidreira. Acrescente fibra na alimentação, né? Vamos colocar uma aveia no iogurte, né? Um pacote de aveia, ele dura bastante tempo. E tenta comprar a aveia em flocos, aquele de pedaço mesmo. Aí, se você não adaptar com um pedaço, você bate no liquidificador e faz a farinha ou farelo. Por que eu falo que é importante a gente comprar o em grãos mesmo, aquele maiorzinho? Porque é ele que vai te dar a maior saciedade, é ele que vai te ajudar, porque a fibra, o que ela faz? Ela carrega o colesterol, ela carrega a glicose, ela vai ajudar no controle glicêmico, vai ajudar num monte de fatores. Dentre eles, o trânsito intestinal também. Então, é muito importante, tá vendo, gente? Como um pacotinho de aveia desse tamanhozinho, que não custa, eu acho que nem R$10, faz um tanto de eventos no seu corpo. E, além de tudo, ainda vai te dar o quê? Saciedade, você vai comer menos. E vai te ajudar o quê? A controlar o seu organismo. E isso é muito importante. E é muito importante que todos tenham em mente que nada mudamos do dia para a noite. A gente não muda nada do dia para a noite. As mudanças são feitas gradativamente, de pouquinho em pouquinho, um passo de cada vez. E aqui eu coloquei um exemplo de como que a gente vai conseguir montar um prato saudável, né? Então, aqui, ó, 1/3 do prato deve conter alimentos, fontes de carboidrato. Onde que a gente acha carboidrato? No arroz, no macarrão, na batata. Onde que a gente vai achar as leguminosas? Lentilha, ervilha, o feijão. 1/3 de proteína. Proteína é mais fácil, né? Proteína é a carne, é o ovo. A carne que você mais gostar. Pode ser a carne de boi, a carne de frango, a carne suína. Ah, mas carne suína é gordurosa? Tente pegar os cortes que são menos gordurosos, que é o lombo, o pernil. São cortes que são menos gordurosos e mais baratos que a carne bovina, né? 1/4 do prato, olha só, 1/4 do prato deve ter folhosos e 1/4 do prato deve ter legumes e verduras. Isso quer dizer o quê? A nossa alimentação ela tem que ser colorida. Olha que prato colorido. E eu preciso de ter tudo isso de verdura? Tudo isso aqui de verdura, gente? Não preciso. Eu posso colocar um arroz, um feijão, um frango, uma cenoura com chuchu e uma salada de alface. Eu vou estar com o mesmo prato, tão nutritivo quanto, tão gostoso quanto, gastando pouco, né? E ainda, sobrou aquele frango? Coloco no meio de um pão francês, coloco o restinho da alface, levo para o trabalho para poder jantar, né? Então, a gente aproveita todos os alimentos. A gente só não aproveita quando já está perdido. Então, a gente tem que tentar fazer com que a gente não perca, né? Não deixe esse alimento ficar velho na geladeira. E é isso. Que aula maravilhosa, né? Que você deu agora. Foi incrível, né? Tô vendo aqui as carinhas, né? Acho que todo mundo também adorou, porque esse tipo de orientação é muito importante pra gente, né? E eu estava até lembrando que essa semana eu comecei um acompanhamento com a Nutri, né? Com a nutricionista.
E ela comentou sobre essa questão da alimentação de uma forma tão afetuosa, sabe? Que foi eu me senti muito confortável com ela, porque eu entendi que alguém estava realmente querendo cuidar da minha alimentação, que foi esse sentimento que você passou para a gente aqui hoje, né? Porque muitas vezes, até com esse aumento da industrialização, a gente acaba comendo o que entra no nosso prato, sabe? Sem pensar e sem refletir que aquilo pode, né? Enfim, como você bem falou, causar vários eventos no nosso corpo. Então, queria agora ouvir a turma, né? Saber o que vocês acharam, o que vocês sentiram. Se querem tirar alguma dúvida com a Renata, né? Que é uma pessoa que tem aqui bastante domínio nessa discussão, que eu acho super importante, não só para vocês, pessoas cuidadoras, mas também para aquelas pessoas que cuidam, né? Tipo, da alimentação de pessoas idosas, né? E não ter medo, né? Eu acho Hum, que o importante é isso, é não ter medo de se alimentar bem, né? Separar um dia mesmo da semana para fazer as refeições da semana. Congela, vai aí no outro dia, vamos supor, você faz no sábado, aí você congela e desce. No domingo você coloca uma na geladeira, deixa o resto no freezer. Aí você leva para casa, você leva para o trabalho, esquenta. Se não tiver micro-ondas no lugar, o que você pode fazer? Banho-maria. Pega uma panela, coloca água, pega outra, coloca a sua vasilhinha dentro. Você consegue aquecer aquele alimento. Você consegue aquecer aquela preparação e vai ficar como se tivesse feito agora, como se tivesse feito nova, né? É muito importante que evite perdas. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? A gente evitar e não deixar com que a comida se estrague, não deixar ficar na geladeira por muito tempo. Por isso, assim, tá com dúvida? Congela. Ah, eu não sei que dia que eu vou usar. Identifica, coloca lá o nome do alimento, o dia que você preparou ou o dia que você comprou. Vamos supor, você comprou uma carne para poder fazer e não sabe que dia que vai fazer? Identifica, congela. Congelado não costuma ter erro, você não tem muita perda. enquanto a turma está aí pensando, né? E se preparando para te perguntar, quero fazer uma pergunta, né? O que é sal light, né? Eu fiquei aqui, mas será que o sal light é o sal do Himalaia, né? Aquele sal rosa? Que sal é esse que eu fiquei, meu Deus, né? O Será que... sal... Não, o sal light, ele é muito usado para hipertenso, né? Ele tem uma redução de 25% de sódio. Então, ele é usado muito para hipertenso. Mas não é toda a população. Ah, eu quero usar o sal. Mas esse sal light, ele é muito mais caro, né? Então, não é para todo, ele não é acessível financeiramente para todas as pessoas. E o sal rosa do Himalaia, todo mundo fica assim, nossa, eu vou usar ele porque ele é mais rico em mineral tal, mais rico em mineral tal. Gente, não caiam nessa, tá? Não precisa trocar o seu sal lá, que você paga R$ 2,50, para comprar um sal rosa do Himalaia, que a gente sabe que às vezes nem veio lá do Himalaia mesmo. Ele coloca um corante nele ali, pega o sal grosso, dá uma triturada meio grosseira nele, coloca um corante e vende a muito mais caro. Gente, para que o sal do Himalaia tenha todas aquelas funções, você tem que comer uma quantidade exorbitante, é muito grande. E ninguém consegue comer muito sal, nem pode comer muito sal, né? Então, não troquem o sal de cozinha, o convencional, o branquinho refinado, pelo sal do Himalaia, tá? Não vale a pena, não precisa, não importa se o blogueiro, a youtuber, a qualquer pessoa lá das redes sociais falou, é importante, troca, porque ele tem mais mineral, ele tem mais fibra, ele tem mais... Não, não, ele não tem, tá? Para que ele tenha aquela quantidade, você tem que comer uma quantidade muito grande. E você não vai comer essa quantidade, porque não tem necessidade, tá bom? Perfeito, Rei. Uma pessoa aqui, ó, que está com o nome Samsung SM, levantou a mão. Quer falar, por favor? Acho que perguntou aqui no... No chat, né? O sal Foi. marinho. É a mesma questão. É a mesma questão do sal rosa. Não precisa trocar. O
sal, gente, para você, essas variações de sal, né? Você tem que comer uma quantidade muito exorbitante, uma quantidade muito grande para que tenha alguma diferença. E você não tem o porquê, entendeu? Então, assim, a quantidade que você vai usar do sal marinho, do sal rosa e do sal refinado que você compra em casa, do sal iodado normal, é a mesma. São traços. Então, não vale a pena. A não ser quem é paciente renal, que vai usar o sal light, e aí vai ter um problema, porque ele é muito mais rico em potássio, e o paciente renal, ele tem que ter uma restrição de potássio. Então, o potássio, ele cresce muito no paciente renal. E tá dando eco para mim, eu acho. Eu já desliguei, era meu. O paciente renal, ele tem uma tendência a ter um aumento de potássio. E o potássio no paciente renal, ele é muito sério, né? Então, o que a gente consegue restringir de potássio, a gente restringe. Então, a gente não indica, tá? Sou eu que levantei a mão. O sal marinho, eu posso usar uma colher de sopa ou só uma pitadinha assim com a mão? A mesma coisa, igual eu estou explicando, é a mesmíssima coisa do sal normal, a quantidade que você vai usar, entendeu? Porque ele vai salgar da mesma forma. Então, assim, não justifica você comprar um sal diferente, pagar um valor muito maior, sendo que você vai ter o mesmo efeito do sal convencional. Tá, ok. Deixa eu tirar mais uma dúvida. Pode falar. Eu tinha acabado de chegar de uma outra aula. Você estava falando da aveia. No café da manhã, a gente consome muito aveia em floco, porque para não engasgar. Posso colocar em frutas, saladas ou só no café da manhã? Você está falando para você, pro cuidador ou pro idoso? Os dois. A aveia, a gente tem que tomar muito cuidado pro idoso. Por quê? Se é um idoso que já tem uma dificuldade de engolir. Tá? Não, ele está tomando café, ó. Se ele não tem dificuldade nenhuma, não tem problema, não tem contraindicação. Não. A não ser que, assim, ele engasgue, tussa, aconteça alguma coisa, aí você não pode ficar fornecendo. Mas, vamos nos atentar. Ele toma bastante água? Toma. Se tomar bastante água e você vê que a aveia não está prendendo o intestino, porque, igual eu falei, não adianta você comer um caminhão de fibra se você não tomar água. Então, a aveia, se você não tomar água, você faz o efeito rebote. Você não consegue ter aquele trânsito intestinal corretamente. Então, aquela aveia vai ficar lá, pedrando, ficando cada dia mais duro, cada dia mais difícil dele evacuar, e até que tenha que ir fazer uma lavagem, tenha que fazer um clit, e aí complica. Enquanto ele está conseguindo alimentar, tomando bastante água, o intestino funcionando bem, não tem problema nenhum, não. Caso eu queira um azeite, posso colocar um azeite na salada, na comida? Na salada pode Uma sim. colher de sopa de azeite? Não, uma colher de sopa é muito. Tá? Um fiozinho? Um fio. E a gente sempre orienta. Azeite, de preferência, o extra virgem, que você não coloque temperatura nele. Não Então, não frite nada no azeite, para você ter lá a fator de proteção do coração. Hoje eu vou cozinhar só no azeite. Não. Quando você aquece, você quebra aquela ligação e você transforma o que deveria ser uma gordura boa numa gordura ruim, tanto quanto as outras. Tá? Então, você pode usar, temperar a salada, pode colocar azeite, pode colocar limão, pode colocar um pouquinho de sal, coloca orégano, algum condimento que você gostar, sem problema nenhum. Tempere na hora, tá? Faça um tanto de salada. Se você fizer um tanto, falar assim, nossa, isso aqui vai dar para o almoço e para o jantar, tempere só o que dê para o almoço, porque quando você tempera, você vai desidratar aquela folha, desidratar aquele alimento.
E aí você, quando for comer à noite, já não vai estar com a sensação boa, textura boa, sabor já não vai estar muito gostoso, tá? E a primeira Tá. coisa que a gente vê é que a gente come primeiro é com os olhos, a gente sempre orienta assim, né? Então, se Uhum. você vê a folha de alface já tá meio Meio preta, murcha. meio estranha, né? Uhum. Murcha, aí a gente já não vai querer consumir. Não. Deixa eu tirar mais uma dúvida. O mamão, quantas vezes a gente pode consumir durante o dia? O Ou, mamão, mamão, olha, o mamão eu acho que seria interessante uma vez por dia. Porque se café da você manhã? consumir qualquer refeição, pode ser o café da manhã, pode ser no lanche da tarde, pode ser após o jantar, pode ser de sobremesa. É importante que essas frutas que são laxativas, né, a Uhum. gente consuma uma vez por dia, Tá, porque senão você pode gerar uma diarreia aí. tá ok. Mesmo assim, muito obrigada. De nada. Turma, só um recado importante aqui para vocês, é que as meninas colocaram aqui no chat, né, a lista de presença, tá? É importante que vocês assinem corretamente o nome de vocês para receberem o certificado da aula, tá? E se vocês tiverem alguma dificuldade para responder a lista, deixe aqui no chat que as meninas vão dar todo tipo de auxílio necessário para vocês, tá? E aí eu vi aqui, Renata, que algumas pessoas ligaram as câmeras, né, como a Vanderly, né, a Maria, né? Eu acho que essas pessoas estão querendo fazer alguma pergunta, só estão com vergonha. Pode Aí, perguntar. Eu vi que tem uma perguntinha aqui no chat. é da Maria Cristina, né? Meu paciente renal, meu paciente é renal crônico e ele tem uma funcionária que cuida da alimentação. Às vezes até comento com ela para diminuir tanto óleo quanto sal na comida, porém está complicado. É o hábito, né? É o que a gente sempre. É o que eu falei na nossa palestrinha. No início, é o hábito. É muito difícil a gente conseguir mudar, fazer essa alteração de uma vez, né? Mas a próxima palestra vai ser da Raíssa, ela vai falar exatamente sobre essas alterações, né? Então, vai ser muito importante você entrar aqui e chamar ela também para participar com a gente, né? Mas tudo que é em excesso, gente, tudo que é em excesso faz mal, né? Nada do que a gente faz de uma forma exorbitante, quando a gente faz além, vai nos fazer bem. Quando a gente se dedica a mais para o outro, a gente sai prejudicado. Quando a gente toma água demais, né? Toma lá 10 litros de água por dia, também nos prejudica, né? Então, assim, tudo é controlado. E no paciente renal, ele tem que ser triplamente mais controlado, né? Porque o rim é ele que limpa o nosso sangue, é ele que faz essa filtragem. Então, se a gente ele já não tem um rim bom, não está funcionante, ele faz hemodiálise, Maria Cristina? Não, Então ele ainda é um paciente em tratamento conservador, né? Então, ele ainda tem que ter triplamente cuidados. Então, vai ser muito importante uma nutricionista estar acompanhando esse idoso também e conversar com essa cuidadora. Porque são pequenos deslizes do paciente renal que ele vai iniciar uma diálise e, às vezes, não consegue nem acudir a tempo, né? Então, eu acho que seria importante um rim dele só funciona 14%. Então, é muito importante evitar os excessos, né? Não falo só de óleo, eu falo de carne, porque a carne é rica em proteína e o paciente renal em tratamento conservador, que é esse, que está com o rim, que não está funcionando bem, e precisa de uma alimentação mais regulada, né? Para não chegar ao ponto de ter que fazer hemodiálise. Então, tem que comer menos carne, tem toda uma sequência de alimentação,
né? Tem todo um plano alimentar adaptado e para ele, exclusivamente para ele, e esse cardápio ele tem que ser seguido à risca, né? Então, acho que seria importante ele passar por um acompanhamento nutricional, essa pessoa também acompanhá-lo nas consultas e entrar na nossa próxima aulinha também. Perfeito, né? Que você com a Raíssa. O Ed perguntou aqui no chat, Renata, não sei se a pergunta cabe, inclusive, para discussão, né? Mas ele perguntou se você tem alguma dica de alimentação para quem está com pneumonia. Com a pneumonia já instalada, não. Mas o que eu posso fazer é te dar umas dicas, ó. Chupar uma laranja no final de refeição, tá? Ou laranja, ou tomar um suco de limão. Comer umas 2 fatias de abacaxi após as refeições, porque são alimentos que são ricos em vitamina C, que ajudam na melhor absorção do ferro no nosso organismo. Isso melhora o sistema imunológico, né? Então, tentar comer o mais saudável, o mais colorido, o mais cheio de verduras e frutas, que vai ajudar o seu sistema imunológico a funcionar melhor, tá? E, além de tudo isso, consumir frutas cítricas que tenham vitamina C após as refeições para ajudar a absorção do ferro no nosso organismo para melhorar o nosso sistema imunológico. Agora, que melhora com a alimentação a pneumonia, não, é só com medicação. Por isso que é importante, né? Ter esse acompanhamento com vários profissionais, né, Renata? Não só com a nutricionista, mas também com o médico da família, né? Lá no posto, na unidade de saúde, enfim, ter essa avaliação com vários profissionais, porque o cuidado ele é em conjunto. É preciso estar atuando em conjunto, né? E aí Exatamente. Tem que estar todo mundo junto, todo mundo engajado, né? Tem que ter uma equipe que um auxilia o outro. E Maria Cristina, muito importante, paciente renal não pode, de forma alguma, comer carambola, tá? É terminantemente proibido, não pode. Então, já fica a dica aí também, que eu não poderia terminar minha fala com as orientações para você, sem te esclarecer e te lembrar isso. Não pode de forma alguma, carambola de forma nenhuma. Bom? Só para relembrar a turma que a gente tem um grupo no WhatsApp, tá? E é por lá que a gente se comunica com vocês, inclusive a próxima aula, né? As meninas sempre vão, enfim, avisam no grupo, mostram o conteúdo, né, que vai ser abordado na aula. Então, se vocês não estiverem nesse grupo ainda, as meninas deixaram aqui no chat o link desse grupo. É só clicar que vocês já entram no grupo do WhatsApp, tá? Que é muito importante para a gente conseguir ter essa comunicação com vocês até para as próximas aulas. E não se esqueçam de responder corretamente o link aqui, ó, da chamada de presença, tá? Para vocês poderem receber o certificado. E também falar para a gente se está tendo alguma dificuldade para a gente poder ajudar vocês, né? E ter esse controle, né, de quem participou da aula, tá? Mais alguém tem alguma pergunta, gente, para a Renata, né? Aproveitar essa presença maravilhosa dela aqui, tá? Mais alguém gostaria de perguntar, de fazer alguma colocação? Maria Cristina, você trabalha em instituição? Depois que vim trabalhar aqui, tenho passado muito mal com a alimentação. É instituição ou é alguma casa? Tá? Então, acho que seria importante você levar a sua própria comida, que às vezes você pode estar estranhando o sabor, os temperos, né? Às vezes, assim, se você conseguir levar a sua própria comida, nesse início, eu acho que seria importante, até mesmo para você mensurar se realmente é a comida de lá, ou você que está um pouco mais agitado, um pouco mais nervosa, porque você está vendo que as coisas estão meio que saindo erradas do que você está acostumada, né? E às vezes você está ficando um pouquinho mais agitada. E isso acontece também. Retenção de líquidos, tá. Aí preciso que você, às vezes, passe por alguma avaliação médica para saber o que está acontecendo, porque tem vários motivos para retenção de líquidos, né?
Então, eu preciso que você, às vezes, passe por um médico e consiga fazer uma avaliação para que ele consiga te orientar direitinho, tá bom? Mas alguém gostaria de perguntar para a Renata, de fazer alguma pergunta? Se não, acho que podemos nos encaminhar para o final, né, Rê? E Sim. agradecer muito aqui a sua presença, né? Inclusive, sendo elogiada aqui no chat, né? Com uma palestra show, que foi maravilhosa. Eu aprendi muito e sei que a turma também deve ter aprendido muito também, né? Deve não, com certeza aprendeu, né? E também enfatizar o quão importante é a gente cuidar da nossa alimentação, porque está relacionada diretamente à nossa qualidade de vida, né? Então, foi muito precisa e muito importante a sua aula, tá, Renata? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E aí eu gostaria também de saber se o professor Rodrigo gostaria de fazer alguma colocação final, né? Eu acho que ele está por aqui na turma, tá? De saber se vocês estão com alguma dificuldade novamente para preencher a lista. Se não, a gente pode agora se encaminhar para o final, tá? E se encontrar na próxima aula, que vai ser daqui a 15 dias, com a nossa colega aqui, Raíssa, que também é nutricionista. E eu sei que vai ser uma aula que vocês vão gostar muito também, tá? Então não deixem de participar e de interagir com a gente, tá? Bom, acho que é isso, gente. Boa semana para vocês, né? Bom finalzinho de semana aí, né? Estamos na quarta-feira. E até a próxima aula. Tá? Um beijo, gente. Tchau.